Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós estamos no item 7, que faz parte do tópico causas anteriores das aflições. Os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Nada é tão por acaso como as pessoas querem acreditar. Mas também não vai existir um destino pré-definido. Existe a questão de causa e efeito. À medida que nós vamos tomando determinadas atitudes, que nós vamos tomando determinadas ações, nós vamos criando condições para termos uma melhor ou uma pior existência. E essa melhor ou pior não é ter mais dinheiro ou ter menos dinheiro. É as condições com que nós teremos que encarar a vida aqui nesse momento, a vida presente. Então, dentro dessas consequências, se não é desta vida, é da vida anterior. E nós temos que entender que nós temos as três perninhas, o que a gente traz de outra vida, o que a gente herda de nossos pais e o que a gente gera e adquire. Esses três padrões, essas três perninhas dos nossos adoecimentos, vão estar constantemente interagindo com aquilo que a gente faz. E hoje a gente já consegue vislumbrar um pouco mais, que é o que sente, pensa, fala, faz, come. É isso mesmo, o que come. E a interação de tudo isso ali vai trazer para a gente mais saúde, menos saúde. Melhor qualidade das energias mentais, pior qualidade das energias mentais. Então vai se tornando uma soma cada vez mais transcendente. E além do mais, não é a gente que vai definir isso de uma forma tão simples. Se a gente perceber, o computador ele recebe um programa, esse programa chama algoritmo. Então você vai lá, você abre o Word, você abre o Excel, você abre os mais variados programas. E tem aqueles programas que você cria para rodar aquilo que você quer. Então você quer montar um sistema de cálculo contábil. Você vai lá, faz um programa, ele vai rodar aquele cálculo para você. Então aquilo ali é um algoritmo. A nossa consciência tem muito mais sofisticado que um computador, lógico, mas o algoritmo divino. À medida que a gente vai fazendo determinadas coisas, pode agravar ou atenuar aquilo que está dizendo aqui da justiça divina que vai ser distribuída ao longo da nossa vida. Se a gente procura fazer o bem, se a gente procura trabalhar no bem, nós temos duas opções. Uma, pagar um pouco mais, já que a gente está aguentando a paulada, paga mais. E a outra, atenuar muitas dores. Então, a vida aqui na Terra é extremamente dinâmica. Nós não podemos fechar e dizer, é assim. Não. É assim se eu continuar dentro do mesmo padrão, dentro da mesma inércia. Não procurar me mover para produzir o bem, para fazer algo de útil. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso das suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Lembre, prestando atenção que ele está usando o verbo poderá. Em um momento disso, é assim. Então, é uma possibilidade. Por isso que nós temos que ficar bem atento. E se a gente imaginar que hoje tem cerca de 27 bilhões de espíritos no mundo espiritual para reencarnar, e o número de vagas para reencarnar é cada vez mais reduzido, tem espírito que não vai ter muita escolha. Então, aqueles que são escolhidos para reencarnar em determinadas condições, preenchem determinados pré-requisitos. E aí, a vaga vai ficando cada vez menor. É importante entender isso, porque à medida que a gente entende que tem essa questão, nós vamos entender também que tem outra situação. Os abusos que os homens cometem aqui na Terra criam determinadas degradações dos nossos corpos físicos que vão fazer com que as crianças tenham determinadas sequelas. Faz parte do processo evolutivo das pessoas, faz parte do processo de evolução do espírito. E aí, a gente vê determinadas coisas que nos assustam.
Portanto, ele fala poderá, poderá, poderá. Ele não afirma que vai ser. Até porque uma pessoa pode ter sido extremamente pão duro, querendo só guardar dinheiro para si numa vida, mas algumas pessoas no meio do caminho ele ajudava com boa coração. E aí eles resolvem afiançar a vinda dele, vai que eu garanto. Ele já me ajudou, fica mais fácil para mim tocar no coração. Ele é um bom administrador, ele vai saber administrar bem. E pode errar e pode acertar. A escolha dele, com quem ele vai sintonizar. Então, e se ele errar de novo, aí as coisas vão se complicando. Então a gente vai vendo que a justiça divina ela é muito justa, é muito digna. E em todas as situações ela traz para nós condições de refletirmos sobre o que nós estamos fazendo, sobre aquilo que nós queremos fazer e sobre aquilo que nós devemos fazer. E a nossa consciência vai sempre ditar para o caminho que nós devemos seguir. Lembrando que a consciência é como se fosse um HD de vários teras que guarda todas as nossas ações, que, como dizem os psicólogos, são guardadas no nosso inconsciente. E ali vão sendo metabolizadas, vão sendo processados os cálculos que vai definir a nossa sorte futura, já nessa vida, muitas das vezes. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. E aí, gente, é que a gente leva-nos a entender a reencarnação de uma forma melhor quando a gente vai deparando com realmente com essa colocação que ele colocou aqui. Nasce uma pessoa com todas as possibilidades materiais, rica. E nessa família, por exemplo, tem 2 crianças. Um procura aprender como que o pai administrou, procura saber o pai ou a mãe como que ele administra a fortuna, procura ampliar essa fortuna com sabedoria. O outro é um pródigo, quer gastar tudo, quer esbanjar tudo, mostrando-nos que existem determinadas predisposições psíquicas que vai definir o estágio evolutivo de cada espírito e também a doença. Então, a gente, o pródigo é uma doença e alguns casos podem ser tratados. Então, nós temos que prestar atenção que as pessoas aqui na Terra, mesmo que a gente calcule da melhor forma possível aquilo que nós queremos para o nosso futuro, muitas das vezes fogem ao nosso controle. Então, nós estamos aqui para quê? Para um aprendizado. A família é uma grande empresa onde você vai fazer seus investimentos e você tem que saber administrar o amor, tem que saber administrar o tempo, tem que saber administrar a atenção, tem que saber administrar a instrução. Porque não são todos iguais. Tem alguns que você dá uma explicação básica e eles já deslancham. E tem outros, quanto mais você explica, mais ele quer competir. Como se ele visse os familiares como um adversário que ele tinha que competir para ele se dar bem. Isso é um pouco de falta de inteligência, porque dentro da família, se houver competição, pode haver danos para vários deles. Porque dentro de uma sociedade extremamente competitiva como a nossa, dentro da família as pessoas não procuram treinar, viver bem, que é treino, não procura treinar, viver bem, está criando problema para o seu próprio futuro e para o futuro dos outros irmãos. Então são treinamentos que nós precisamos fazer, são treinamentos mentais e emocionais para corrigir-nos e nos dar um novo rumo para a nossa existência, onde procuraremos trabalhar bem, pelo bem e com o bem, e principalmente procurar trabalhar o mais unido possível. Logicamente que muitas das vezes a gente depara no meio externo, fora da nossa família, com pessoas que tocam muito mais ao nosso coração do que muitos dos nossos familiares. Mas isso não justifica que venhamos a tomar ações e atitudes que venham descompensar a harmonia do meio que a gente está vivendo. Porque senão nós estamos criando uma dívida para o futuro ao invés de reparar. E lógico que nós estamos num planeta de expiação, e se a gente levar em consideração que cada pessoa tem pelo menos 4 espíritos com ele,
E que uma família, os filhos podem vir de países diferentes, de culturas diferentes, ou até mesmo do mesmo país, mas eles eram inimigos. Jesus não fala para a gente reconciliar tão depressa possível quanto inimigos, senão ele vai colocar-nos numa prisão e a gente não vai sair de lá enquanto não pagar o último centil? Pois é, a prisão pode ser uma família. Vêm os filhos, inimigos do passado, que querem se degladiar o tempo todo. E mostra o tamanho da burrice. Porque está dentro da mesma casa, eles devem procurar conviver bem. A palavra é meio dura, mas nós temos que refletir. Todas as vezes que a gente transgride as leis divinas, a gente está criando condições de tomar uma paulada. É burrice. Você vai apanhar. É a mesma coisa que você dar um chicote para uma pessoa bem forte e falar assim, me bate. Você não tá, que vantagem você vai levar com isso? Então, nós temos que aprender a conviver bem na sociedade em geral, mas principalmente dentro da família. Dentro da casa espírita. Deixa eu ver se... É importante que a gente vê, esse detalhe aqui também é importante, que não existe uma anomalia, existe uma distribuição dentro das leis de causa e efeito e das necessidades. Um espírito tem que fazer o seu processo evolutivo. Ele tem grandes conhecimentos técnicos, tecnológicos, já com outras conquistas em outras vidas. E aí ele quer reencarnar, mas ele não tem vaga para ele no país que ele quer. E aí alguém pode falar assim para ele, eu arrumo para você uma vaga lá na África. Você vai administrar uma grande fazenda, uma grande indústria. Ele vai estar lá por missão. Então nós temos que saber entender que no meio das situações difíceis e adversas aparecem grandes oportunidades. E nessas grandes oportunidades nós temos que saber aproveitar a oportunidade. Se a gente chegar lá, tentar se associar aos adversários do bem, a espíritos egoístas, insanos, e tentar explorar os outros em benefício nosso, vai trazer grandes problemas. Então nós temos que procurar criar condições de vivermos melhor. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo do que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Então, à medida que a gente está passando por determinadas situações, que a gente está passando por determinadas dificuldades ou possibilidades, e a gente começa a fazer as devidas reflexões sobre o futuro, sobre o passado, e logicamente que a gente, baseado no que a gente está vivendo no presente, a gente vai começar a ver que existe alguma coisa muito diferente que gerencia todas as nossas existências. E aí, nós temos que ver que nós temos as nossas sintonias, os nossos amigos espirituais e principalmente a nossa consciência atraindo ou repulsando situações. A consciência é um imã potentíssimo. Tem um pensador indiano que ele fala que a energia da consciência é superior a uma bomba atômica. Ou seja, nós não podemos brincar com a consciência, nem a nossa, nem com a dos outros. Por isso, nós temos que prestar bastante atenção na forma com que a gente age. Aí ele fala para a gente elevar o pensamento de maneira a aprender uma série de existências. À medida que eu vejo as coisas que estão acontecendo comigo, eu posso falar o que eu fiz. E intuitivamente vai me vindo flashes, que eu não vou saber definir, mas que me levam a fazer grandes reflexões. Então, eu estarei saindo dos meus prejuízos e entrando para os meus lucros, em termos de conquistas evolutivas, que eu já não vou me revoltar mais, eu já não vou ficar criando problemas para outros, eu já vou procurar amenizar as situações, raciocinar sobre elas, racionalizá-las e seguir em frente. Acreditando em Deus, tendo confiança em Deus, para que a gente esteja sempre melhor, que a gente esteja sempre em condições de reagir e agir de uma forma mais construtiva, de uma forma mais eficiente para nosso crescimento espiritual. E quando a gente vem
passando por determinadas situações, nós temos que prestar atenção nessa frase que tem aqui, ó. Sem prejuízo daquele toca no mundo dos espíritos. Então, nós estamos aqui na Terra, a gente vai tomando as nossas ações, nós vamos tomando as nossas atitudes, mas a gente pode achar que vai passar aqui sem pagar o pato, mas existe o mundo dos espíritos. Que as consequências podem ser bem mais complexas. Então, quanto menos a gente errar, quanto menos a gente prejudicar os outros, quanto menos nós tomarmos atitude que venha ferir os nossos semelhantes, mais nós teremos condições de melhor agir, de melhor interagir, para melhor construir uma manhã de paz para todos nós. A responsabilidade está em nossas mãos. A misericórdia divina nos dá as devidas oportunidades, a misericórdia divina nos dá as devidas direções. A divina luz sempre nos ilumina para o bem. Mas os nossos reflexos, baseado numa frasezinha muito interessante, o futuro sussurra e o passado berra. Então é mais fácil nós escutarmos o passado de agressão, de invigilância, de outras ações tempestivas, do que ouvir o futuro que nos pede moderação, que nos pede ponderação e melhor condição de agir com mais responsabilidade, com mais amor e principalmente com mais consciência coletiva. Jamais deve o homem olvidar, quer dizer, esquecer, que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre ele lembrar-se de que se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que vem até nós, vem nos dando uma condição, nos dando uma forma de entendermos como que a vida se dá. Como que nós vamos interagir com a vida, como que nós vamos reagir frente às adversidades que a vida nos coloca em mãos. Mas temos também o lado bom. Nós temos hoje a oportunidade de fazer o bem, nós temos a oportunidade de estudar e aprimorar nossos conhecimentos espirituais. E cada vez que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se distanciando das coisas de um mundo inferior. Na época da codificação, a Terra era expiação e prova. Após a codificação, ficou prova e expiação e começa a regeneração. Porque até Jesus vir à Terra era pura expiação. Com a vinda de Jesus ficou expiação e prova. Mas ainda tínhamos muitas expiações, até porque o Evangelho não era aberto, não era ensinado para todos. Estava na mão de alguns, ensinado para alguns, e muitas das vezes no idioma que a pessoa não entendia, que era o latim. Então quem sabia o latim entendia, quem não sabia, não entendia. A partir de um determinado momento, principalmente a partir do advento do protestantismo, o Evangelho começa a ser pregado na língua pátria. Mas, ainda assim, ficávamos um tanto quanto ignorantes, porque não entendíamos bem a questão da causa e efeito. A partir da vinda de Kardec estabelecer a doutrina espírita, mostrando para nós a relação de causa e efeito de uma forma clara, racional, que a gente pudesse racionalizar e raciocinar sobre as coisas que estão nos acontecendo e as consequências dessas coisas, então a humanidade entra no processo de regeneração, onde o número de espíritos em regeneração, em processo de aperfeiçoamento, de melhoria, começa a ampliar. E por começar a ampliar, vem então o processo de melhoria do planeta. E muitas das vezes, a gente sempre pensa assim, eu não quero voltar para esse planeta. Só que, hoje a espiritualidade mostra que a Terra está entrando no processo de regeneração. Entrando, ainda não entrou. E por entrar no processo de regeneração, nós vamos começando a caminhar para um direcionamento onde o mal torna-se cada vez menor.
Na década de 70 tinha 75 focos de guerra na Terra. Então, depois aqueles focos de guerra foram transformando mais ou menos em guerra, mas eram várias, era em torno de 15 ou 20. Hoje, só tem uns 3 focos de guerra em 2 países, que são o principal foco daqueles conflitos. E a partir desse momento, a gente vê que já está muito pequeno esses focos. Mas existe, aí você vai falar, mas existem tantos outros problemas para se resolver. Mas é mais fácil resolver os outros problemas do que conviver com 15, 20 guerras dentro do planeta. Ou seja, nós estamos nos melhorando, nós estamos nos aperfeiçoando. A partir do ano 2020, 2025, 2050, 2057, a gente vai começar a apreciar na Terra grandes mudanças por espíritos melhores vindo e outras revelações são trazidas. Muitas verdades que até então eram incontestáveis, hoje já são contestadas, como a vacina, por exemplo. E já tem aqueles que contestam, já tem aqueles que falam que ela traz problema, e aí fica prova. Eu provo que funciona, outro fala, eu provo que faz mal. Um dado momento vai vir à tona o que é bom, o que não é, porque o mundo vai passando por melhorias. Se realmente for bom, alguém vai provar. Se realmente for mal, alguém vai provar. Que da agora para frente, o processo de evolução na Terra vai ser para o aperfeiçoamento de todos nós. E aí, as coisas começam a ganhar novo contorno, a ganhar novas formas de se encarar os fatos. E nós estamos presos à Terra por causa das nossas imperfeições. E nós nos libertaremos da Terra devido às nossas melhorias. Mas a gente, conforme a espiritualidade traz para a gente hoje, está difícil de sair do planeta para ir para um planeta melhor, mas é facinho ir para um pior. E é melhor então que a gente procure pelo menos ganhar mais tempo no plano espiritual. Se eu puder renunciar a alguma coisa que vai me fazer melhor moralmente e eticamente para que eu possa ficar mais tempo no mundo espiritual, façamos. Quando você quer passar no concurso, você não pega e procura fazer todo um trabalho de melhoria, todo um trabalho de estudar. Você vira à noite, deixa de sair, deixa de passear e está lá estudando, porque você quer passar naquele concurso. Não é assim que a gente faz? Atleta na véspera de uma Olimpíada, ele treina e está lá treinando. E a pessoa precisa de treinar para conquistar aquela medalha. E agora para as conquistas espirituais que são muito mais importantes. Não é bom que a gente treine também? Não é bom que a gente busque aperfeiçoar também? Isso que faz a diferença. Isso que nos move em direção ao Pai, isso que nos move para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. Jamais deve o homem olvidar que... Opa. Ele voltou aqui. Desculpe. Então, a gente tem que entender isso, que nós estamos presos a um planeta devido às nossas afinidades com ele. Por mais que a gente se julgue muito perfeito, muito superior a certas situações, que tem gente que gosta de achar assim, nós estamos presos a esse planeta porque nós precisamos de aprender a sermos bons e, principalmente, não perca essa oportunidade, aprendermos a auxiliarmos aqueles que estão mais necessitados do que nós. E é por isso que, ao procurarmos nos aperfeiçoar, ao procurarmos nos aprimorar espiritualmente, precisamos aprender a sermos honestos, a sermos éticos, a sermos mais moralizados dentro dos padrões cristãos e, principalmente, aprendermos a auxiliar aqueles que estão mais necessitados do que nós. Ou, às vezes, eles estão tão plenos das suas conquistas espirituais que os necessitados somos nós de termos alguém com menos possibilidades materiais do que a gente para a gente poder auxiliar, para a gente poder ajudar.